Capítulo 18. Reflexões e diálogos profundos. Tomados pelo encantamento ante as lições que nos foram transmitidas, e havendo surgido o momento que todos desejávamos, a fim de aprofundarmos reflexões, o caro Yvon indagou ao venerável amigo espiritual. Penso que o nobre mentor está preparando-nos para experiências mais significativas do que estas que estamos vivenciando no momento, não é certo? A narrativa a respeito das nossas responsabilidades faculta-me pensar que as nossas vítimas estão necessitadas de nós, nos ambientes infelizes em que se refugiam. Poderia o caro orientador acrescentar-nos algo mais? Todos procuramos absorver os ensinamentos que viriam em resposta à indagação oportuna do querido companheiro. Sem fazer-se rogado, Dr. Silvio relanceou o olhar portador de diferente brilho no momento e confirmou. O nosso propósito com as informações apresentadas é o de despertar em todos o sentimento de responsabilidade em relação aos acontecimentos infelizes que ocorrem no planeta e à onda de desespero que varre a Terra. Observamos as lutas sangrentas que defluem do terrorismo internacional, em que, no início, Oriente e Ocidente se confrontavam. Não podemos esquecer que tais ocorrências ainda são remanescentes das infelizes cruzadas, que levaram os ocidentais à pilhagem e ao crime sob o comando de alguns reis fanáticos e outros semibárbaros que, em nome da defesa do túmulo vazio de Jesus Cristo, avançaram como gafanhotos esfaimados com as suas hostes sobre as sementeiras culturais e riquezas que acreditavam poderiam tomar daqueles aos quais elegeram como inimigos, sem que houvesse motivos para a aturdida conclusão. Rios de sangue correram e ressentimentos profundos criaram barreiras entre as duas culturas que deveriam unir-se, a fim de beneficiar a humanidade como um todo. De imediato a precipitação, filha do medo e do rancor, desencadeou mais uma vergonhosa guerra de difícil encerramento na atualidade, com a morte de milhares de civis e militares, cada dia com maiores complicações. Passado o primeiro momento, ampliou-se o fanatismo nacional em inúmeros países submetidos ao jugo inclemente de outros, mais poderosos, estimulando o uso perverso das bombas humanas e inconcebíveis atentados à própria, assim como a outras vidas. As tropas espirituais inferiores que no momento semeiam a hediondez no planeta têm algumas das suas lideranças nas vítimas da Inquisição inditosa, sob o comando de antigos rabinos judeus e ulemás mouros, que estorcegaram até a morte inclemente nas sessões de tortura, nos cárceres infectos, ou foram queimados vivos após sofrerem todo tipo de martírios. Inditosos até hoje, desde os recuados dias de 1478 em Espanha e de 1536 em Portugal, quando tiveram início as perseguições, em decorrência da bula papal firmada por Sixto IV, no dia 1º de novembro de 1478, por solicitação dos reis católicos, que desejavam coibir, conforme o conseguiram, as práticas ditas mosaicas, em forma de ritos e cerimônias, entre os denominados cristãos novos de Castela e Aragão, considerando que as mesmas se propagavam em razão da tolerância de bispos e outras autoridades eclesiásticas permissivas. Através das bulas e dos editos inquisitoriais, a perversidade e os interesses mesquinhos espalharam o terror na Península Ibérica, qual ocorria também em diversos outros países. A ignorância, filha do despudor, levava aos tribunais todos aqueles que caíssem na desgraça de uma denúncia feita por interessados no espólio das vítimas, em concordância com os prelados e bispos nomeados para esse fim, em ambos os reinos de Castela e de Aragão pelos seus reis,
gerando o infortúnio que se arrasta até estes dias de sombra e de recuperação. A hedionda organização sobreviveria terrível até extinguir-se em Espanha no ano de 1834, embora ainda funcionasse até bem mais tarde, e em Portugal até 1821. Não esqueçamos o auto de fé de Barcelona em relação aos livros espíritas, no dia 9 de outubro de 1861, na esplanada do castelo daquela cidade catalã. O amor de Jesus convoca-nos desde há muito para que executemos um programa de reabilitação dos nossos gravames, buscando aqueles aos quais ofendemos, torturamos e levamos ao infortúnio. Como estamos vivendo o período das definições espirituais no globo terrestre, já não podemos adiar a oportunidade da busca do encontro conscientes com os nossos irmãos em desdita, que permanecem nos labirintos do ódio. E como poderíamos realizar essa programação? Voltou o amigo a interrogar. Sem apresentar qualquer enfado, o generoso amigo elucidou. Empenhados, conforme nos encontramos, ao lado de milhares de outros grupos de espíritos que trabalham pela implantação dos novos tempos, especialmente na atividade preparatória da reencarnação dos luminares do passado, assim como dos nossos irmãos convidados de Alcione, acompanhamos o cerco negativo daqueles amigos referidos, tentando impedir a execução do programa em marcha. De igual maneira, estarão reencarnando-se elevados espíritos da filosofia e da arte, da religião e da política do passado, considerados pais dessas doutrinas, a fim de poderem reformular, atualizar e conduzir às origens do ideal, dos quais os seus postulados foram afastados, facilitando a transição da sociedade em outros segmentos de que se constitui. Teremos oportunidade, em nosso atual labor, de ser enfrentados por esses companheiros em alucinação, que irão desafiar-nos a combates corpo a corpo, como nos velhos tempos em que se estabeleciam áreas próprias para as lutas, ante o aplauso de assistentes fúteis que ficavam a regular distância, aguardando os vencedores, para aderir às suas façanhas. Enquanto urdem as técnicas da indignidade e da vilania, os nossos serão sempre os instrumentos do amor e da compaixão, em forma de caridade para com todos e com nós mesmos, usando o capacete da fé e a espada flamejante da bondade, de forma que a vitória, sem dúvida, será de Jesus descrucificado. No silêncio, que se fez natural, o amigo Anselmo inquiriu. Prosseguiremos ainda por algum tempo no serviço preparatório das reencarnações, conforme estivemos fazendo? Sim, sem qualquer dúvida, porquanto os nossos tentames podem ser considerados ensaios para os acontecimentos massivos que já se encontram preparados, dependendo exclusivamente das condições psíquicas do planeta e das responsabilidades assumidas conscientemente pelos pais que receberão os nobres imigrantes, ao mesmo tempo que também acolherão os missionários do passado, agora de retorno. Estamos no limiar do glorioso momento anunciado pelo Senhor, desde quando esteve conosco e confirmado pelos seus mensageiros de todos os tempos, que aguardam essa hora para a construção definitiva do reino de Deus em todos os corações. Somos os trabalhadores humildes que preparam o solo para as grandes avenidas do progresso, ficando esquecidos, a fim de que o conforto e a felicidade deslizem em triunfo pelas vias formosas que nossas mãos calejadas trabalharam, quando o terreno era rebelde e difícil. Silenciando por um pouco, o amigo e benfeitor levantou a cabeça na direção do zimbório coruscante e referiu-se aos fascículos de luz que desciam com relativa velocidade na direção do orbe terrestre, iluminando mais a noite deliciosa. Eles estão chegando, recepcionados por incontáveis trabalhadores da seara do Mestre, localizando-os nos lares em que deverão renascer. Houve um mais prolongado silêncio,
e não era necessário acrescentar mais nada. De imediato, porque a madrugada se desenhava após a noite plena, Dr. Silvio convidou-nos a visitar um bairro periférico, naquela mesma cidade, onde o sofrimento mais se expressava em forma de miséria socioeconômica. Caminhamos entre os casebres miseráveis com os esgotos a céu aberto, os animais domésticos rompiam sacos plásticos de lixo em busca de alimento, atraindo vorazes ratazanas que também, vez que outra, atacavam as crianças adormecidas no solo, em tábuas desnudas e infectas. Adentramo-nos em um desses lúgubres redutos e notei que, de uma humílima construção, exteriorizava-se uma suave claridade. Percebendo minha muda indagação pelo motivo daquela diferença, o benfeitor acercou-se-me e socorreu-me, esclarecendo. É a residência de Hermenegildo e Rosalinda, um jovem casal de nossa esfera, que renasceu em condição de penúria econômica, a fim de ressarcir antigos comportamentos extravagantes e que se comprometeram a cooperar com a reencarnação de um dos visitantes de Alcione. Adeptos do espiritismo permanecem fiéis aos compromissos abraçados antes do túmulo, havendo-se consorciado faz poucos meses, após o reencontro feliz na casa espírita em bairro próximo, onde experimentam conforto e servem com abnegação. Tocados pelos ensinamentos de Jesus, possuem o hábito salutar de ler o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec todas as noites antes do repouso, o que se transformou numa forma delicada de estudo espiritual no lar, atraindo o expressivo número de amigos desencarnados que cooperam na região, transformando o reduto doméstico em santuário de repouso e de renovação. Entremos.